Graça e a paz, amados. Pode se assentar no nome de Jesus. Eu só queria que... já chegou aqui. Eu pedi para alguém chamar minha esposa, porque eu gosto sempre de apresentá-la. E aí eu apresentar, ela não está perto, né? E eu queria apresentar para vocês minha esposa. Fica de pé, minha linda. Isso, essa aqui é a mulher mais linda do mundo, né? Graças a Deus. Ela é linda desse jeito, mas ela não enxerga bem. Então ela acabou casando comigo. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Cadê os solteiros? Querido, deixa eu te falar uma coisa com amor e carinho. Querido, se eu casei com uma mulher dessa, Deus vai te abençoar também. Cadê as solteiras? Cadê os solteiros? Não tem solteiro aqui, pastor Marcelo. Cadê os solteiros aqui? Mas aqueles que querem casar, obviamente. Levanta a mão. Não, os homens. As mulheres não, os homens. Cadê os homens? Ih, rapaz, a namorada não quer casar, não. Amados, olha, Deus tem uma mulher de Deus para você, viu? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres solteiras? Cadê as solteiras? Levanta a mão. As que querem casar. Aleluia. Que estão morrendo de vontade para casar. Levanta as duas mãos. Isso. Deus tem um homem de Deus, viu? Preparado para você. Amém? É só você aguardar no tempo de Deus. Amados, é uma alegria muito grande estar aqui com você de novo. Nessa igreja tão acolhedora, tão apaixonante. Eu entrei aqui, fiquei tão feliz de ver essa decoração, né? De ver essa alegria, essas cores. Eu gosto, acho bonito. Eu creio que no céu é assim, muita cor, muita vida, muita música, né? Então a gente já tem que ir treinando, porque nós não vamos para o céu, nós já estamos no céu. Amém? Quem vai para o céu aqui? Levanta a mão, quem vai para o céu? Quem vai para o céu? Levanta a mão, deixa eu ver, quem vai para o céu? Pergunta para o vizinho aí, quem já está no céu? Você já está no céu, brother? Porque quem ressuscitou com Cristo está nele, nas regiões celestes, sentado à direita do Pai. Quem vai para o céu aqui? Levanta a mão. Você já está no céu, irmão. Eu não vou viver o melhor de Deus no céu, não. O céu já está aqui dentro. E nós já estamos lá em Cristo Jesus pela fé. Nós já podemos usufruir tudo que o céu nos oferece. Pergunta para o vizinho, no céu tem doença? O que ele respondeu? Não. E se nós já estamos no céu, nós temos autoridade sobre a doença. Amém? Lá no céu tem depressão? Se nós já estamos no céu, nós temos autoridade sobre a depressão. Amém? No céu tem inferno? Quem já está no céu em Cristo Jesus? Então você pode declarar ao espírito de miséria que ele não tem vez na sua vida. Quem está aí comigo? Lá no céu tem saúde? Ih, a igreja está aí? Lá no céu tem saúde? Quem já está no céu em Cristo Jesus? É direito nosso viver a saúde de Deus. Fala para o teu vizinho, é direito seu pela cruz do Calvário. Amém, querido? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Efésios capítulo 1, verso 3. Que tem nos abençoado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você é abençoado em Deus. Dá um sorriso para o vizinho e fala, você é abençoado por Deus. Fala para quem está atrás de você, você é abençoado por Deus. Quem é abençoado por Deus aqui? Você é abençoado por Deus. A Bíblia diz que Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, te escolheu, te predestinou para que você viva segundo o chamado dEle, santo e irrepreensível. Amém, querido? Eu não estou esperando ir para o céu, não. Eu tenho aprendido a buscar em Deus, que eu já estou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso não é ufanismo, isso não é orgulho, isso não é triunfalismo, isso é uma posição espiritual da igreja de Cristo. Quem pode falar alguma coisa aí? Você está aí comigo?
É uma posição espiritual. Então, quando o diabo, aquele capeta, aquele chifrudo, vier falar para você que você é derrotado, caído, doente, que você é um frustrado, que a tua célula não vai, não cresce, não multiplica, que você não tem unção, isto, aquilo, você lembre-se da sua posição espiritual como igreja. É assentado com Cristo nas regiões celestiais. Se você não acreditar nisso, meu irmão, você acaba vivendo como religioso. Você tem que tomar posse disso. Amém? Amém? Feliz demais de ter o pastor Marcílio e a pastora Sônia como filhos. É assim que eu os vejo, do verbo osvejar. É assim que eu os vejo. É assim que eu sinto por eles, assim como Fabiano e a Jerusa. MDA não é uma relação de estrutura operacional de alguma visão. Discipulado é algo de entranhas, que você gera filhos. Marcílio e a Sônia são meus filhos, meu e da Débora. Fabiano e Jerusa são meus filhos. Como assim filhos? Queridos, filhos espirituais, que eu oro, que eu jejuo, que eu choro junto, que eu exorto, que eu aprendo, que eu escuto, que eu como junto, que eu passeio, que eu dou risada, que eu beijo. É isto. Isto é discipulado. Quando nós enxergamos uma ovelha, uma pessoa, como alguém numa estrutura, um número de um relatório, aí nós não estamos com o coração de Cristo. Pastor Marcílio, pastora Sônia, eu e a bispa Débora, nós enxergamos vocês e temos vocês como nossos filhos. Não importa se estamos a 3 horas de viagem, 2 horas de viagem, se a gente se fala uma vez por mês no Skype ou 2 vezes, às vezes não dá a sua agenda, não dá a minha, muito mais pela minha correria doida, mas pode ter certeza, diariamente o nome de vocês está sendo apresentado na sala do trono. Tanto é que hoje eu estou vendo aqui, vi essas paredes quebradas, as tendas se alargando, as células crescendo, as redes crescendo, pastores sendo ordenados aqui no sábado. Já cresceu muito da primeira vez que eu vim aqui. E eu queria uma forte salva de palmas para o pastor Marcílio e a pastora Sônia. Mais forte, mais forte, mais forte. E eu queria que eles ficassem de pé aí mesmo. Eu quero pedir para a igreja estender as mãos, ganhar, consolidar, treinar, enviar. Agora que eu vi esses negócios pendurados aqui, que legal. Estende a tua mão para cá. Agora, se você achar que eles merecem honra, fica de pé. Agora, se você não achar, só vou liberar o irmão que está de muleta ali, que ele operou o joelho. Se você não achar, aí no final do culto você me procura, que eu preciso te discipular, aleluia. Estende a mão aqui com carinho. Pastor Marcílio, com esse jeitinho mineiro dele, uai. Devagarzinho sempre. Na batidinha. Ele vai ganhar multidões para Jesus. Só que ele não faz a obra sozinho. Deus tem levantado homens e mulheres, pastores, líderes, supervisores, discipuladores, gente séria. Homens e mulheres jovens, adolescentes sérios, que querem ver essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Vou contar até 3, você vai abrir a tua boca e vai começar a abençoar o teu pastor e a tua pastora. 1, 2, 3, pode começar. Pode começar a orar. Eu não estou ouvindo a oração da igreja, eu não estou ouvindo o clamor, não estou ouvindo. Solta a tua voz e começa a abençoar. Abençoa a vida deles, o casamento, abençoa as finanças, a saúde, abençoa as filhas, abençoa os sonhos, os projetos, o ministério. Pai, apresento diante de Ti meus filhos, eu intercedo diante de Ti pelos meus filhos. Pai, eu quero declarar sobre eles a unção dobrada do Teu Espírito. Senhor, nós queremos abençoar a vida dos Teus ungidos, abençoar, Senhor, a Estela, a Radassa, queremos abençoar esta casa, abençoar esse rebanho, abençoar a Igreja Batista Nova Vida. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja cresça, que ela cresça como ramos frondosos e frutíferos, para a direita, para a esquerda,
esquerda, avançando as tendas e as estacas, firmando bem as cordas. Pai, em nome de Jesus nós abençoamos com toda sorte de bênção esta igreja poderosa. Nós abençoamos este rebanho, abençoamos estas famílias, abençoamos estas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia. Pode sentar, querido. Agradecer ao pastor Daniel, ao pastor Marcílio, por mais esse convite. Gostaria de estar aqui com vocês até domingo, mas ano que vem prometo a gente conseguir administrar a agenda um pouquinho melhor. Esse ano calhou um monte de coisas e nós só vamos conseguir estar hoje, que amanhã já estamos num outro congresso de casais na cidade de Cabriúva. Mas ano que vem a gente promete não proteger para não haver choque nas nossas agendas, em nome de Jesus, que eu quero ficar aqui aprendendo, comendo com vocês, né? E na verdade eu queria, nesta noite, achei o relógio, ele está ali escondido, e eu queria depois um discipulado com o pastor Daniel, para ele me explicar como que ele conseguiu ficar magrinho assim, bonitinho. O homem sumiu da última vez. Você não está dando comida para ele, filha? Nem pastora Cleide. E o rapaz aqui, o marido da Carol, o Anderson, né? Eu estava olhando o Anderson, falei, cadê o Anderson, meu Deus do céu? Falei, o que esses homens estão fazendo para emagrecer? Deve ser Herbalife, alguma coisa assim, não é não? Amém. Parabéns. Falei, pastor Marcílio, que rebanho bonito. Vocês estão me ouvindo bem? Amados, eu quero abrir meu coração e conversar com você a respeito de algumas coisas que Deus tem colocado ao meu coração. Dei um flash ali para o pastor Marcílio. Não tem esboço, viu, pastor Marcílio? Nem introdução, ponto 1, ponto 2, nem ponto 3, nem conclusão. Eu quero repartir algumas coisas que Deus tem falado no meu coração. É uma palavra que vai nos encorajar muito, mas desde já peço perdão, porque ela vai também dar umas cutucadas na gente. Quem está pronto? Porque o pastor Marcílio fez uma oração aqui que testificou que eu tinha orado hoje, falado com a minha esposa na estrada. Ela perguntou, o que você vai ministrar? Eu falei assim, amor, eu estou com uma palavra no coração, mas eu nem sei como eu vou compartilhar essa palavra. Ela falou, será que é aquela uma? Ela deu um tema de uma que eu preguei um dia, que ela gostou muito, uma palavra muito poderosa. Mas eu falei, amor, mas eu busquei e jejuei até às 6 horas da tarde hoje, desde ontem, porque eu quero saber o que Deus quer falar conosco hoje à noite, Igreja Batista Nova Vida. Porque é tão fácil bater um arquivo e puxar uma mensagem, e a gente, se bobear, torna-se um profissional de púlpito. Uma palavra bacana, que talvez vai nos empolgar, mas uma palavra bacana você pode ouvir em muitos lugares, mas aquela que transforma, amados, é aquela palavra que vem do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem quer ser transformado pela palavra? E eu quero falar com você a respeito de um personagem bíblico que você conhece. Eu não vou falar nada novo, mas eu queria repartir alguns valores que vieram no meu coração, se o ventilador deixar, porque a Bíblia está indo para lá, entendeu? Já tentei ler 4 vezes e a folha foi para lá. Eu ganhei um tablet agora, rapaz, um iPad, é mole, é bíblico, todo aquele que iPad recebe, né? E chegou meu iPad, rapaz, eu apertei o negocinho, também tem um susto que é só relar que o negócio anda, né? Fala sozinho aquele trem lá. E eu prometo que a próxima vez eu venho pro tablet. É muito metido demais, né? Porque vocês viram como ele me apresentou hoje? O palestrante desta noite. Eu fiquei olhando, falei, cadê o cara? O cara vai vir aonde? Né? Eu sou de casa, ungido, sou de casa. Obrigado, meu irmão, agora a folha fica e eu derreto. Glória a Jesus. Eu queria falar com você nesta noite. Não, eu prefiro derreter e conseguir ler um negócio aqui. Queria falar com você a respeito de Pedro. Queria falar um pouquinho a respeito desse homem de Deus. Antes de eu te dar um endereço para você abrir em Lucas, vai deixando Lucas no dedo aí já. Mas eu vou observando a vida de Pedro, quando Jesus chama, desde a chamada de Pedro lá na praia,
você vai reparando que Deus vai trabalhando, Jesus vai trabalhando com ele, vai falando com ele, vai exortando ele. Abre em Lucas 22. Verso 31. Lucas 22, verso 31. Quero falar com você nesta noite a respeito desse personagem, deste homem, um apóstolo de Cristo, Pedro. Só que quando eu estava na minha sequência bíblica nesses dias, fazendo o meu TSD, nesse mês eu estou lendo Lucas, meu tempo sozinho com Deus, chegou numa passagem aqui, esse texto que eu te dei, que o Espírito Santo fez eu parar e prestar atenção numa frase de Jesus. Quer ver? Lucas 22, verso 31 diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ele me pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Tu, porém, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Eu quero ler de novo esse versículo 31 e 32. Disse Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás, agora eu vou ler na NVR, tá bom? Nova versão do Ricardo. Simão, Simão, Satanás pediu para detonar com a tua vida, para acabar com você, para te fazer em pedaços, peneirar você como trigo na peneira. Jesus disse: eu, porém, intercedi, eu orei por você, para que a tua fé não desmonte, para que você continue firme na tua fé. Você, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Gente, aí eu quero confessar que me deu um nó. Você segura aí um pouquinho aí a Bíblia? Olha aqui para mim. Espera só um pouquinho. Esse homem foi chamado por Deus. Esse homem estava pescando um dia, Jesus falou: deixa tudo, eu vou te fazer pescador de homens. Este homem participa da multiplicação da água e vinho junto com Jesus. Este homem, quando Jesus está vindo por sobre as águas, Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me dá um comando que eu vou ir. O que Jesus falou? Pode vir. O que fez Pedro? Em cima da água. Um homem que conseguiu romper limites da natureza, andou por sobre as águas. Ninguém consegue andar por sobre as águas de forma natural. Ele teve que entrar numa dimensão sobrenatural para andar em cima das águas. Quem concorda comigo? Ele viu o sobrenatural. Não há, eu sou engenheiro químico, não há como você transformar água em vinho só com oração, meu irmão. É só milagre mesmo. Não há como, não há condições químicas e físicas para transformar água em vinho. Esse homem, Jesus chama ele com Tiago e João e leva para o monte, e ele vê a transfiguração de Jesus naquele monte. Esse Pedro, ele vê, está do lado de Jesus, quando Jesus fala assim, ó: Lázaro, sai para fora. Ele vê o morto ressuscitar. É um negócio impressionante. Quantos gostariam de ver tudo isso que Pedro viu? Lá em Mateus 16, Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Jeremias, João Batista, algum profeta? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: tu és abençoado, é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai te revelou. Quem está entendendo quem é esse personagem? Esse homem andou com Jesus, viu o milagre desde o primeiro momento. Chega num dado instante, depois da ceia, quando Jesus está para ser preso, traído por Judas, ele chama Pedro para uma conversa e fala para o cara que quando ele se converter, falei: Espírito Santo, esse homem viu tudo, participou tudo. Ele participou de milagre, ele quis fazer tenda, ele conversou no meio da nuvem de glória. Pois é, meu filho, ele participou de tudo isto, mas ele ainda não era convertido.
Falei, Dio mio, vou pregar isto como? Falei, Espírito Santo, me fala um pouco mais. Ele falou, é possível estar perto de Jesus, ver os milagres de Jesus, participar de um ambiente de Jesus e ainda não ter se convertido. Ficou um silêncio agora. Alguém está aí? Fala pelo menos amém. Você está aí comigo? Aí eu comecei a perguntar ao Espírito Santo o porquê que o Senhor falou para Pedro quando ele se converter. Quando você se converter, você fortalece teus irmãos. Aí o Espírito Santo começou a falar algumas coisas aqui na palavra comigo. Olha o verso 33. Vamos continuar no Lucas 22. Vocês estão me olhando sério, hein, pessoal? Vocês estão aí ainda? Então tá bom. De vez em quando vocês fazem algum barulho para eu saber que vocês estão aí, tá bom? Lucas 22, 33. Pedro, porém, respondeu. Olha o verso 33. O que ele respondeu? Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Meu irmão, o primeiro pensamento que o Espírito me trouxe, que deu base para Jesus falar que Pedro tinha que se converter ainda, embora ele andou com Jesus, embora tenha visto os milagres. Quantos têm visto milagre nesses dias? Quantos têm visto milagre nesses dias? Quantos têm andado perto de Jesus nesses dias? Meu irmão, mas eu quero falar algo com muito amor e carinho. Essa mensagem eu recebi, pus minha barba de molho. O Espírito Santo falou, é possível andar perto de mim? É possível participar, estar perto do mover que eu estou fazendo esse dia? E nunca se converteu, nunca ter se convertido. Porque se ele fosse convertido, Jesus teria dito assim, Pedro, eu orei por você para que a tua fé não se desfaleça e você continue firme, convertido, ajudando todo mundo. Jesus falou nada disso. Quando você se converter, você fortalece teu irmão. Quando ele escuta essa frase, quando ele se converter, ele olha para Jesus e fala, Senhor, espera um pouquinho, eu estou pronto a ir para a prisão e morrer contigo. Ele falou, Pedrão, você ainda não está convertido. Antes do galo cantar, você me nega 3 vezes essa madrugada. Aí o Espírito Santo me falou, a primeira coisa que prova que Pedro não estava convertido, você está anotando? Está gravando? Primeira vez que eu estou pregando, hein? Essa mensagem, Deus deu essa semana. Me perdoe até se eu me perder um pouco. Mas a primeira coisa que eu observo que o Espírito Santo me falou é, Pedro não era convertido porque o discurso dele não batia com a prática. Eu estou pronto a ir para a prisão, eu estou pronto para morrer contigo. Ele falou, Pedrão, essa noite ainda você me nega 3 vezes. Repete comigo. A primeira marca de uma pessoa que ainda precisa se converter é que ela tem discurso, mas não tem vida. Eu amo você, Jesus, eu te amo, Jesus, então adoro, irmão. Eu amo Jesus, mas eu quero, pastor, eu vou, esse ano, 2013, o senhor vai ver, quando virar o ano, tal, aí vira o ano, e o discurso não se transforma em prática. Pastor, 2013, eis-me aqui. Aí começa 2013, calor, verão, carnaval, Páscoa, Copa das Confederações, férias de julho, Dia dos Pais, 7 de setembro, Dia das Crianças, finados, 15 de novembro, conferência na IAC, focando, o nono focando, Natal, Ano Novo, 2014, conta comigo, férias, janeiro, carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Copa do Mundo, férias de julho, Dia dos Pais, 7 de setembro, Dia das Crianças, finados, 15 de novembro, conferência na IAC, focando, Natal, Ano Novo, 2015, 2016,
Sério. Fala pro teu vizinho. A pessoa que ainda precisa se converter, ela fala, mas a vida dela não reflete. Quem já viu essa frase assim, ó? Aquela pessoa nem parece convertida. Quem já falou isso? Aí é só o sangue de Jesus, que a pessoa nem parece convertida. Por quê? Porque o discurso de eu quero te adorar, te adorar. Mas a hora que sair ali, alguém furar a fila para comer o crepe, já mete a boca. Eu te amo, Jesus. Então, você podia abrir a tua casa, irmão? Eu preciso multiplicar uma célula. Abrir minha casa não, pastor. Desculpa. Não dá. Então não estou entendendo esse eu quero te adorar com a prática. Então, Jesus ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, você ainda não é convertido, Pedro, porque o teu discurso não bate com a tua prática. Mas essa palavra é para mim. Se tem uma das coisas que as ovelhas estão esperando dos líderes de célula, dos supervisores, dos pastores, de mim, é se minha fala bate com a minha prática. Às vezes a minha prática fala mais do que 10 sermões meus. Você está aí? Você está aí? Entra um crente lá na fábrica, o que todo mundo faz? Vamos ver se é crente mesmo. Vamos ver se é cristão. Não é assim? Vamos ver se ele é crente mesmo. Por quê? Porque se é crente, chega antes do horário, não atrasa. Se é crente, não morre 9 vós, só tem 2. Eu tive um funcionário, meu irmão. Eu tive muitos funcionários quando eu trabalhei numa empresa. Aí chegou um dia um irmão com os olhos tudo vermelhos. Eu falei: o que foi? Minha avó morreu. Eu fiquei até emocionado, liberei o moço. Deu uns 2 meses, ele chegou lá 2 horas da tarde com os olhos tudo inchados. Eu falei: o que foi, querido? Minha avó morreu. E eu anotei lá, porque eu tinha que dar um relatório para recursos humanos. Chegou depois de 2 meses, a minha avó morreu. Eu levantei na mesa e falei assim: então agora você vai tratar com a tua avó lá no RH. Quantas vós você tem? Ah, já foram 2? Aí eu abri o caderninho e falei: já morreu 2, quem morreu agora? Aí tive que, com muito amor e carinho, convidar ele para o RH. Quem está aí comigo? Se ele está convertido, que hora é o culto? Que hora que é o culto? À noite, domingo, que hora que é? Ele chega antes. Chega depois. Entendeu? Quem está aí comigo fala alguma coisa? Todo ano eu prego, eu não sei se eu volto no ano seguinte. Até agora eu estou voltando. A primeira coisa que eu vejo para Jesus ter dito para Pedro que Pedro não era convertido é porque o discurso dele não batia com a prática. A segunda coisa que eu vejo para Jesus ter dito para Pedro, isso está muito sério, hein, pastor Sônia? A segunda coisa que eu vejo está no Lucas 22, no mesmo capítulo, no verso 47. Lucas 22, 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles, e se você pegar nos outros evangelhos, você vai ver que Pedro feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. A segunda coisa que eu entendo de que Jesus declarou que Pedro ainda não estava convertido é que na situação de pressão ele já sacava a espada e queria cortar a cabeça de um. Ele tinha entendido que era o Cristo. Jesus já tinha explicado que ele ia ter que ser preso, ele ia ter que ser entregue, etc. Mas ele não conseguia entender o propósito. E ele queria resolver tudo na força do braço. Deixa que eu resolvo.
Manda o irmão vir falar comigo aqui. Aí chega lá, tira a espada e corta a cabeça do irmão. Não é um corte físico, mas está cortando a alma do irmão. Às vezes está cortando as emoções do irmão. Eu falei para você que ia ser difícil pregar essa palavra. O pessoal está me olhando tão sério. Vocês estão aí comigo? A segunda coisa que eu vejo que Jesus disse: Pedro, quando você se converter, é porque Pedro ele resolvia tudo no impulso. Pedro ainda tinha muito foco na força do braço dele. Pedro ainda resolvia tudo muito na brutalidade, na agressão, no eu falo mesmo, dou a quem doer. Acho que é por isso que Jesus falou que Pedro ainda teria que se converter. Você está aí comigo? Eu estou dando uns exemplos, querido, que não é o seu caso. Eu só estou dando uma introdução. Daqui a pouco eu vou falar o que é o Pedro convertido, que aí é o seu caso. Amém? Quem está aí? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, outra coisa aqui no verso 54. Então prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Ei, cadê aquele homem que acabou de falar que ia para a prisão e morria com Jesus? Sabe por que a terceira coisa que eu acredito que Jesus falou para Pedro que ele tinha que se converter? É que a hora que a coisa apertou, ele não estava nem aí para Jesus, ele queria livrar a cara dele. O foco não era o rei dele, o foco era ele próprio. Porque Pedro ainda não estava convertido, ele só tinha olhos para cuidar da pele dele. Ele não estava nem aí com aquele que ele declarou que até a morte junto estava lá dentro. Talvez precisando de oração, precisando de apoio, de intercessão. Essa é a terceira causa que eu acredito que Jesus tenha falado que Pedro tinha que se converter. Pedro tinha que se converter, querido, porque ele só pensava nele. Ele pensava na pele dele. Aquele momento ele não estava nem aí com o reino e nem com o dono da vida dele. Ele queria livrar a barra dele. A igreja não fala nada. Fala alguma coisa. Fala pro vizinho: Deus está falando com você? Abre lá em João, por favor. Aqui pode dar glória, pastor Marcílio? Aleluia, pode? É que a palavra está forte, né? Uma está quietinha, né, pastora? Tapou na barba, a minha também, olha aí, ó. Aleluia. João 21. Mas aqui é só a introdução. Esse aqui é um caso de não convertido. Daqui a pouco eu vou falar do Pedro convertido. Aí vai ser com você. Aí você vai dar pulo, vai pendurar na bexiga, vai dar glória. Mas é que eu tenho que colocar o que é que Jesus estava querendo dizer com alguém não convertido, para a gente vigiar o nosso coração. Amém, querido? Para a gente não ter atitudes de não convertidos. Para a gente vigiar como a gente vai lidar com os nossos discípulos. Isso aqui é uma igreja em discipulado. Olha aqui, ó. Isso aqui é microcélula de discipulado apostólico. Isso aqui é meu discípulo amado. Isso aqui é meu discipulador amado. Isso que é MDA. Isso aqui é meu desespero aumentou. MDA. Quem está aí comigo? MDA não é visão de células. MDA é visão de discipulado. De amar, cuidar e desenvolver filhos. A célula é só um ambiente, é um ninho, é um berço, é um lar, é uma família. Mas é no discipulado. MDA não é visão de células. Você pode ter 1000 células, mas se você não tiver 5.000 MDAs, isso é palha no vento. E você sabe bem do que eu estou falando, que você tem experiência. Quem está aí comigo? Olha aqui em João 21.
Aqui Jesus aparece ressuscitado para os discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, 21, verso 1, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. O que falou Pedro, gente? Só as mulheres. O que falou Pedro? Homens, o que falou Pedro? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus não tinha falado para ele: larga as redes e eu te farei numa nova dimensão agora? A quarta questão, meu querido, a quarta tese que o meu coração, o Espírito trouxe do meu coração, que Jesus chamou, que Pedro não era convertido, é esta vontade de querer fazer as coisas do passado do velho homem. Eu senti um burburinho no arraial. Sabe por que eu creio? O Espírito Santo pôs no meu coração, como diz Paulo, e creio que tem o Espírito do Senhor, que Jesus falou: Pedro, quando você se converter, por quê? Porque assim que morreu Jesus, crucificaram, ele morreu e enterrou, ele quis voltar para a prática do velho homem. Vou voltar a pescar. Só que Jesus já tinha falado: vai para o monte da Galileia, aguardem, até que do alto vocês vão ser revestidos, espera, eu vou usar vocês, eu prometi que vou transformar você em pescador de homem, aguarda. Mas só que Pedro ainda não era convertido, porque quando a pessoa não é convertida, ela não tem paciência para esperar a promessa de Deus, ela começa a querer ter vontade de fazer as práticas velhas que ela fazia no velho homem. Ah, eu já estou na vida, na nova vida, faz 39 anos e Deus não mudou. Aguarde, falta 100 metros. Aguarde, está chegando a tua resposta. Persevera um pouco mais, ora um pouco mais, jejua um pouco mais, porque Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O teu marido, mulher, aguarde um pouquinho só. Aquele teu filho que está longe, persevera mais um pouco. É uma lágrima a mais um jejum, mais um culto, mais uma vigília, mais um discipulado. Não desiste. Ah, mas é que quando eu estava pelo menos no mundo, pelo menos eu... Isso aí é falta de conversão. Vocês não vão falar nada? Pastor, mas o pessoal está olhando muito sério. Estão pensando, né? Repete comigo assim: Jesus declarou que Pedro tinha que se converter. Meu irmão, e ele não só estava querendo voltar a pescar, como ele levou todo mundo. Disse Simão Pedro, verso 3, eu vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Fala para o teu vizinho aí com amor e carinho: não pegaram nada. Porque depois da chamada, fala para o vizinho, porque depois da chamada de Jesus, não adianta querer ter resultados do velho homem. Não adianta mais. Agora tem que depender dos resultados de que vem de Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu creio que Pedro recebeu de Jesus, que ele tinha que se converter, é que o discurso dele não batia com a prática. A segunda coisa que eu percebo era que Pedro... Qual que é a segunda aí, gente? Na pressão resolvia no braço, na espada cortava a orelha, sai rasgando. Outra coisa que eu vejo, que Jesus disse que ele não era convertido, é que na hora que a coisa apertou para ele, ele só quis cuidar daquilo que era do interesse dele. Cuidou dele próprio. Meu irmão, você quer ver uma pessoa convertida? Olha para mim agora, com amor e carinho. Você quer identificar uma pessoa convertida? Quem quer? Eu vou falar daqui a pouco. Fala pro vizinho, sabe o que é uma pessoa convertida? Tá fraco. Só a hora que estiver bem forte eu vou continuar. Sabe o que é uma pessoa convertida? É quando ela não pensa mais nela, mas ela pensa nos outros. Quem está aí comigo? Agora eu quero te falar
de um Pedro convertido. Agora é com você o assunto. Até agora eu quis te mostrar áreas que nós temos que vigiar. Eu tenho que vigiar meu coração. Talvez enquanto eu falei dessas 4 áreas que Jesus declarou que ele tinha que se converter, talvez você tenha se identificado, mas não receba como peso, não. Receba como amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Ele está nos dando orientação. Agora, eu vou ver aqui Atos. Vamos lá para Atos? Vamos ver esse Pedrão agora. Vamos ver esse Pedrão. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Achamos? Bom, aqui os discípulos estão no cenáculo, estão orando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles estão orando, eles estão reunidos, estão seguindo. Bom, vamos ficar orando. O que a gente vai fazer? Não temos mais o que fazer, vamos orar. Qual é a agenda de hoje? Oração. E de amanhã? Oração. Qual é a pauta da assembleia? Oração. Não tem jeito. Qual que é a agenda do ano? Oração. E aí então eles estão orando. No capítulo 2, verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, as imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Verso 14, lê comigo bem forte, 1, 2, 3, já. Amém. Atos 2, verso 14, para ler bem forte com a tradução que você tiver. Pode ser? 1, 2, 3, vai. Então se levantou Pedro, amém. O Espírito Santo pega esses homens e enche eles com o Espírito, e eles começam a falar na língua daquelas nações. Uma voz sobrenatural começa a fluir naquela cidade, e eles ficam atônitos, perplexos, a todos aqueles habitantes, os visitantes. Estava havendo uma grande festa no dia de Pentecostes, vinha gente do mundo inteiro para essa festa, para essa celebração, e todo mundo perplexo, um falando: meu Deus, estamos ouvindo a grandeza de Deus, nós estamos ouvindo maravilhas. Outros também já encostaram no canto, eles estão bêbados, estão inventando, isso é teatro. De repente, no verso 14, levanta-se Pedro. Pedro tem uma experiência de conversão.
Pedro tem uma experiência de estar olhando para cá, ficar cheio do Espírito Santo e ter uma mudança radical na sua visão de vida. Conversão é mudança radical de visão de Deus, de visão de reino. Conversão não é tirar a mini saia e botar a saia até o pé. Isso não é conversão. Conversão não é se o cabelo vai vir até a cintura ou se o cabelo vai vir até a nuca. Isso não é conversão, são usos e costumes humanos. Conversão, eu estou olhando para cá, na força do meu braço, dizendo e não vivendo, só cuidando do meu lado, querendo voltar para as coisas práticas do mundo. Conversão é quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, quando eu sou cheio da presença do Espírito. E agora, aquele homem negador, que resolve na espada, aquele homem com medo, covarde, que a hora que foi apertado negou, aquele homem que prometia e não cumpria, agora ele vê toda uma cidade reunida, ele se levanta e diz: atentai na minha voz, varões galileus. O homem convertido, a mulher convertida, não está naquelas características de Pedro, com medo, negando, pensando em si próprio. Mas aquele que tem a experiência de conversão, como no caso de Pedro, a voz dele passa a ser ouvida como voz de Deus dentro da sua família, dentro da sua célula, dentro da sua igreja, dentro da sociedade, dentro da fábrica, dentro da faculdade, no namoro, no noivado, no casamento. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Primeira tese que eu defendo, de que agora Pedro se converte, é que Pedro agora começa a pregar o Evangelho. Aquele negador, tímido, covarde, que queria voltar para a prática do mundo, para pescar, que resolvia no braço, que fugiu 3 vezes, que jurou de pé junto, que não conhecia aquele homem que estava ali dentro sendo julgado. Ele levanta, se vira e começa a pregar, e começa a falar. E ele começa a falar no versículo 14 e no verso 37. Atos 2, 37. Ouvindo as pessoas aquelas palavras, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois para vocês é a promessa, para os teus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Fala um amém, um aleluia, glória a Deus. Eu profetizo que você é convertido. Você convertido, meu irmão, o abrir da tua boca para falar das coisas de Deus vai gerar salvação de pessoas. Se passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4 e da tua boca não está saindo nada, passou 2012 inteirinho, você não ganhou uma alma para Jesus, será que eu estou convertido? Será que eu já tive uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo? Ou eu gosto da Igreja Batista Nova Vida? Eu gosto da turma. Eu simpatizo com aquela igreja, desde que não peguem no meu pé. Eu escutei um fala a Deus em algum lugar aí. Alguém está aí comigo? Ungidos, olha aqui nos meus olhos. Eu estou brincando com você só para a gente não deixar algo muito duro e formal aqui. Mas eu penei para buscar em Deus o que Ele queria falar para mim e para você hoje à noite. E se Ele mandou eu pregar isso, é porque eu precisava ouvir. Você está recebendo? Primeira coisa que eu identifico que Pedro se converteu é que agora Pedro
não fala mais dele, mas ele fala sobre Jesus. Ele tira o foco dele. Mas Pedrão, você vai continuar falando, vão te matar. Tô nem aí. Mas você acabou de negar, eu vi você negando aí semana passada. Aquele lá era o Pedro não convertido. Aquele Pedro que tinha vergonha de assumir que era crente lá na fábrica, no colégio, lá no namoro, na patotinha. Aquele era o Pedro não convertido, mas agora eu sou um Pedro convertido. Agora eu sou Pedro convertido. E eu vou falar de Jesus sim. Nunca Deus vai me cobrar que alguém foi para o inferno porque a minha voz não foi uma voz profética para as nações. Fala alguma coisa aí, de pastor. Está muito quieta essa sua igreja, hein? Vocês estão aí comigo? Muito bom. A segunda coisa que eu identifico que Pedro se converteu, pastor Marcílio, sabe o que é? Está em Atos 3 aí, do ladinho. Pastor Denilson, você trouxe aquele pão de queijo para nós? Trouxe não, nem homem. Misericórdia. Mas Júlio eu vou lá. Júlio eu vou lá. Pastor Elton já me convidou. Eu falei para ele, capricha o pão de queijo que eu vou levar a bispa também. Vou comer a parte dela. Sabe a segunda coisa que eu vejo que Pedro está convertido, queridos? Olha aqui em Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo aquele homem, a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, não possuo ouro, mas o que eu possuo, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. E tomando pela mão, levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Fala para o teu vizinho, o segundo ponto, que eu acredito que Pedro tenha se convertido, é que agora Pedro parava para dar atenção aos necessitados. Aquele homem que negava, que a hora que apertou a coisa ficou escondido com medo, agora entra na porta do templo para ver o mendigo. João, vem cá, o que ele quer? Uma esmola? Esmola não tenho, mas olha aqui para mim, em nome de Jesus Nazareno, levante e anda. O homem pula, salta e entra no templo. Isso era um escândalo na época, tanto é que eles são presos por causa disso. Preso? Pedrão, não faz isso, deixa o mendigo aí, rapaz. Deixa o aleijado aí, porque senão você vai ser preso. Deixa preso, rapaz. Eu me converti. Eu já não estou nem aí, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu não posso segurar isso aqui que eu recebi aqui dentro. Olha, o aleijado, levanta e anda mesmo em nome de Jesus. Mas e as consequências, Pedro? Estou nem aí, que agora eu sou convertido. Mas e se a namorada me largar? Não estou nem aí, estou convertido. Mas e se a família me rejeitar? Eu não estou nem aí, eu sou convertido. Um dia eles vão ter que ficar de pé para ver o que Deus está fazendo na minha vida. Diga aleluia aí no fundão aí, gente. Fala para o vizinho que está do teu lado aí. A segunda tese. Mas vocês têm que falar forte, vai. A segunda tese, que eu creio que Pedro tenha se convertido, é que agora ele parava para dar atenção para os necessitados. Sabe por que eu digo isso? Porque em Lucas 9, quando tem a transfiguração, ele fala: Jesus, nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, para Elias, a gente não desce daqui nunca mais. Só que lá embaixo tinha gente, o filho com o pai lunático precisando. Porque aquele que não é convertido, ele não está nem aí com as pessoas. Aquele que não está convertido, ele não tem tempo para se dedicar às outras pessoas.
Ele não tem olhos para enxergar os coxos emocionais, espirituais e físicos que estão sendo colocados no seu caminho. Eu profetizo que nós somos uma geração de convertidos. Levanta a mão profética para o vizinho e fala: eu profetizo, você é da geração dos convertidos. Você está aí comigo ou não? Quantos líderes de célula estamos aqui? Quantos líderes? Levanta a mão, cadê o líder aí? Eu profetizo que a tua célula é uma geração de convertidos, meu irmão. Porque convertido para e olha a necessidade dos menos favorecidos. Não sei se ano passado a gente contou da Lília, amor. Não. Não sei se no Focando do ano passado, pastor, eu falei que a bispa estava ganhando uma garota de programa. Contou? Que setembro, eu vim aqui em novembro, eu vou para casa. Bom, deixa eu contar, meu neto nasceu em janeiro. Nosso neto, que é a nossa filha espiritual. Em fevereiro para março ela arranjou um trabalho registrado. Alugou uma casa. Fez encontro. Batizou. Curso fundamento. Está sendo discipulada. Já tem discípula. E terça-feira foi enviada como líder de célula. O quê? Espera um pouquinho, pastor, espera um pouquinho. Setembro do ano passado, ela fazia ponto na porta de casa. Com 7 meses na barriga, ela fazia programa. O que é isso? Como minha esposa é convertida, ela anda no Espírito. O convertido é guiado pelo Espírito. O Espírito falou assim: para e ajuda ela. E ela falou: me dê 2 a 3 anos que eu seria uma pastora nesse ministério. Ela já olhou para mim e falou assim: apóstolo, ela me chama de seu Ricardo, porque Dona Débora. Eu tenho deixado porque foi como nós ganhamos ela. Nós não nos apresentamos com carteirinha nem crachá. Apresentamos como alguém que queria servi-la. Então ela fala: seu Ricardo, me dê 2, 3 anos. O senhor vai ter uma pastora aqui nesse ministério. Quem está aí comigo? Fala para o teu vizinho: você é convertido, meu irmão. Você para enxergar a necessidade das pessoas que estão do teu lado. E ali do teu lado, hoje você está vendo uma garota de programa, você está vendo um viciado em droga, mas amanhã será um grande pastor no nome de Jesus. Só que para enxergar esse necessitado, tem que ser convertido. Como você. Quem está aí comigo? A primeira coisa que eu creio que Pedro está convertido é porque ele fala de Jesus. A segunda coisa que eu creio que Pedro está convertido é que agora ele para dar atenção para as pessoas. Você quer saber qual é a terceira coisa que eu creio? Quantos creem? A terceira coisa que eu creio está em Atos 4. Eu já estou encerrando, viu a mensagem? Senão fica tarde o pastor Marcílio pagar a janta para mim. Em Atos 4, estou brincando, viu, gente? Eu brinco aqui porque eu estou em casa, tá? Não, a janta não abre mão, mas é brincadeira, é brincadeira. Eu vi que vai ter um crepe maravilhoso ali. Aleluia. Se eu conseguir chegar lá, né, por causa da fila. Atos capítulo 4, verso 5. A primeira coisa que eu creio que Pedro se converteu é que ele fala de Jesus. A segunda coisa é que Pedro para ajudar pessoas. A terceira coisa que eu creio que Pedro se converteu, Atos 4, 5, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram e perguntaram para Pedro e para João: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, porque foi curado,
Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ei, olha aqui para mim. Lembra o Pedrão que a criada chegou e falou assim: você também é um deles, hein? Eu? De jeito nenhum. Eu nunca vi esse homem. Sabe uma das coisas que eu creio que Pedro se converteu? Pedro agora não é mais um medroso. Pedro se expõe diante das autoridades, mesmo correndo o risco de perder a cabeça. Pedro não é mais aquele homem que só pensa nele mesmo. Ele está pensando no reino de Deus e nas pessoas. E eu vou encerrar aqui agora. A quarta tese que eu creio que Pedro se converteu está no verso 13. Atos 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe por que eu creio que Pedro se converteu? Eu creio que ele se converteu porque agora ele era reconhecido como um homem que não tinha cultura, um homem simples, iletrado, sem cultura, um homem que talvez não conhecia quase nada, não sei. Está escrito aqui, iletrados e incultos. Mas era um homem reconhecido, que tinha intimidade com Jesus. Reconhecidos pelas autoridades ímpias, dizendo: este homem tem estado com Jesus. Quem está aí comigo? Jesus aqui está na terra ou já está no céu? Nessa passagem bíblica, ele tem intimidade com o Espírito Santo. Estes homens têm intimidade com Jesus. Tinha mais o quinto ponto, mas eu falo no próximo focando. Oi? É que tinha o último, mas eu estou preocupado com o horário. Não, eu não estou brincando não, é sério. Posso falar mais um? Então, o quinto e último. O quinto e último ponto que eu creio. Essa aqui, a quarta é essa aí. Tinha intimidade com Jesus. O terceiro é homem. Oi? Reconhecido, esse é o 4. O terceiro é: não estou mais nem aí comigo mesmo. Intrepidez perante as autoridades. Número 2, parava para os necessitados. Número 1, falava de Jesus onde quer que ele estivesse. Número 5, querido, essa é a parte que eu acho mais linda de um convertido, Pedro. Ah, mas tem uma melhor do que essa? Tem, pastor Marcílio. E você é um cara que mostra isso para mim no discipulado. Fabiano também, minha esposa, Sônia, Jerusa. E eu sei que teu rebanho é assim também. Ele era convertido porque ele estava aberto a ser curado por Deus. Ele estava aberto a ser tratado nos seus valores religiosos. Porque o não convertido não aceita. Ele é dono da verdade e ninguém fala na vida dele. Mas o convertido, ele fala: pastor, pode falar, eu preciso crescer. Se tem algo aqui que Deus quer que eu mude, Senhor, eu estou aberto. Atos capítulo 10, abre aí.
Tamo junto, gente? Vocês estão de parabéns, viu? Uma plateia concentrada, disciplinada. Ninguém andou durante a mensagem. Parabéns. Parabéns. Isso é um povo educadíssimo. Parabéns, pastor. A igreja reflete o seu pastor. Parabéns. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Atos 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele já está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro para o eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando Pedro com fome, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha aqui a postura do convertido no verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que começa o avivamento dos gentios, fora do ambiente dos judeus, através de Pedro. Todo mundo fala de Paulo aos gentios, mas Pedro foi usado para o primeiro derramar do Espírito para os gentios. Só que um convertido, se ele não está convertido, ele fala: não, Cornélio é gentil? Não. A minha doutrina não aceito, eu não me misturo com gentil. Mas o convertido, ele está aberto para receber a tratativa de Deus, para reconhecer que ele tem que aprender todo dia, que ele tem que aprender com todas as pessoas, que ele tem que aprender a todo momento. Deus quer curá-lo. E que eu acho lindo nesse coração convertido é que Pedro se expõe ao Espírito. O Espírito diz para ele: Pedro, vai e não duvide em nada. E ele vai e ele prega, e enquanto ele está pregando, o Espírito Santo desce, eles oram em línguas, eles profetizam. Pedro volta para Jerusalém para dar relatório e diz para todos os apóstolos: verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Mas sabe por que isso foi possível, irmã? Porque Pedro era convertido. Ele estava aberto a ser tratado por Deus. Ele estava aberto a ser confrontado nas suas velhas estruturas. Ele estava aberto a ser confrontado nas suas velhas religiões, nos seus velhos costumes. Ele estava aberto a ser discipulado. Ele estava aberto para reconhecer que aqueles enviados, que eram homens simples, soldados de Cornélio, mas eram instrumentos que Deus estava usando para levar o avivamento a Cornélio, mas também para curar o coração de Pedro em algumas áreas. Fala para o teu vizinho: sabe como é o convertido? Ele nunca acha que é o santarrão. Ele sempre se expõe diante de Deus e diante do seu discipulador. Ele rasga o coração e ele fala:
Eu preciso crescer. Deus trabalha comigo. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.